Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Neste vídeo, nós daremos a continuidade ao livro As Dores da Alma, mais uma vez. Mais uma vez eu vou repetir que, por favor, vocês se inscrevam no canal, apertem a campainha, divulguem os vídeos para os amigos, para colegas, conhecidos ou desconhecidos, coloquem nos grupos. Enfim, a gente sempre tem que repetir isso. Então, estou repetindo, vocês já sabem de qual eu acho. Então, no vídeo, nós falaremos do terceiro capítulo do tema culpa. E, como sempre, eu dou minha opinião, sempre que eu tô lendo, eu tô falando exatamente como o livro está retratando, mas de uma certa forma eu coloco também minhas opiniões. Sintam-se à vontade para darem as opiniões de vocês também, certo? Então, continuando, viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. A sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade. Como pouco sabemos sobre ela, ficamos praticamente confinados às ideias e opiniões alheias. Nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos, se deve ao pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, certo? Ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. Então, confundimos constantemente a nossa habilidade para o sexo com a nossa capacidade sexual. Por acreditarmos saber distinguir a diferença biológica entre o macho e a fêmea, julgamos conhecer tudo sobre o conjunto dos fenômenos sexuais que se podem observar nos seres vivos. Na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, ou seja, esse livro é bem antigo, né? Da internet, por isso que eu vou acrescentar, dos filmes, né? O que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual, né? Então, o que lhes provoca malícia, coisa que a criança ainda não tem, mas aí eu vou dar minha opinião. Em se tratando de vidas passadas, né? Somos seres milenares, somos espíritos milenares, e aí tem que ter um equilíbrio nessa parte aí também. Tá certo que a gente não deve, porque o que a gente entende pelo espiritismo é que o espírito vem e a gente vai, como os pais, por exemplo, né? Mas às vezes, como eu já citei no vídeo até anteriores, né? Às vezes o pai é até ainda mais primitivo. Se a gente for analisar de acordo com degraus evolutivos, às vezes o pai é mais primitivo do que o filho. Existe essa possibilidade. O filho ter ou a filha ter um degrau evolutivo maior, melhor no mundo espiritual que os pais. Então fica meio difícil de julgar, certo? Para começo de conversa. Mas a gente entende que entendendo que os pais, analisando pelo ponto de vista que o pai está num degrau evolutivo a mais do que
criança. Então, essa criança veio para ser cuidada pelo seu pai ou pela sua mãe, e essa mãe, esse pai tem que ter um cuidado para ela ter tempo na infância de cuidar das suas tendências anteriores, né? Mas tendências que a gente entendeu, o que ele entendeu, o que ela entendeu, a criança entendeu em vida anterior, que deveria ser modificada. E, juntamente com os pais, na espiritualidade, o acordo foi esse, de fazer com que essa criança compreendesse que deveria modificar suas tendências que na vida anterior havia lhe prejudicado, tanto emocionalmente, como fisicamente, como espiritualmente. E aí o cuidado desses pais com a introdução não ser prematura. A introdução dessas inúmeras coisas que podem aparecer, né? Não ser prematura. Mas depende dessa análise como eu estou fazendo aqui. Se a criança é mais primitiva que os pais, né? Se os pais estão num degrau evolutivo bacana, que tem essa compreensão, tá bom? Então, voltando para a explicação do livro, desde cedo os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores. Se os mais velhos que ele está convivendo tiver um degrau evolutivo maior, né? Possa ajudar, para que eles possam absorver inconscientemente, através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais ou dos adultos que estão ao seu redor, tudo o que necessitam para formar um padrão normal psicossexual e emocional para eles, que rompa, né? Esse padrão normal, entre aspas, que eu digo, no sentido de, esse normal, eu trocaria a palavra normal para saudável. Porque o padrão que essa criança tinha na vida anterior lhes causou enfermidades emocionais, psicológicas e espirituais. Não gosto da palavra normal porque parece que é anormal, não. Saudável a ponto de gerar uma mente saudável, certo? Então, orientar, a nosso ver, não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência de vida no lar. Traz a marca ou caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual, ela engloba métodos de ensino, informação e notícias transmitidas ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Entendido? Então, ainda assim, né? Ainda que os pais não tenham fornecido, ou não tenha uma evolução, como eu disse, não tem um degrau evolutivo maior que a criança, né? Eles não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formarão hábitos de acordo com eles, né? Conceitos e ideias sobre o sexo, absorvidos no dia a dia, da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos, seja para repetir, ou seja para repelir, né? Porque
Se não for de uma forma saudável, pode ter o sentido contrário. Você pode atingir o objetivo contrário. Então, noções, crendices, preconceitos e concepções já existem nas crianças, pois são frutos de suas existências pretéritas, de outras vidas também. Então, tudo isso já está na criança, certo? Então, a gente, com a convivência da criança, numa nova reencarnação, é que vai conseguir curar, seja um problema psicológico que venha trazendo de outra vida, ou não. Estou dando um exemplo básico, assim, para entender, né? Além disso, né, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e aprendizagem da vida atual. Então, vou dar um exemplo assim. Por exemplo, vamos dar um exemplo que essa criança tenha sofrido assédio sexual numa vida passada, numa vida pretérita. Ela vai ter toda essa infância. Se os pais dessa criança tiverem uma evolução, uma idade evolutiva maior, um degrau evolutivo maior, espiritual, para que ajude a curar esses traumas, ou, se não, vai piorar, se não souber fazer, para curar, né, a mente, a psicologia dessa criança de uma forma saudável. Não gosto da palavra normal porque parece que é anormal. Então, é importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicossexualmente, fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, certo? Pelos quais os menores são observados como almas milenares e educados sob uma atmosfera de vida eterna e de uma atmosfera saudável. Nada desse normal ou anormal, errado ou certo. Não. Saudável, que a pessoa sinta que gera saúde, tanto a física, como psicológica, como espiritual. Certo? Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras, como mulher. Então, o mesmo espírito, obrigatoriamente, vai vir como homem e como mulher, sempre para aprendizado. E ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O que significa isso? Significa um exemplo de uma homossexualidade que às vezes acontece por causa disso, né? A tendência íntima daquele espírito, porque na vida passada aquele espírito foi homem, e aí nessa vida, esse mesmo espírito que foi homem, então sua tendência íntima era de gostar de mulher, esse espírito nasce num corpo feminino. Então, ele vivencia a vestimenta corporal oposta, porque vivencia a vestimenta corporal feminina, mas a tendência íntima dele é gostar de mulher, porque ele foi do sexo masculino numa vida pretérita. Então, o fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina tanto quanto à feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações.
Então, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar o mal. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. O que nos faz mal, o que machuca o outro, certo? Qualquer que seja a posição do homem, sempre vai ser bem e o mal vai ser mal. Se te faz mal, é óbvio que vai fazer mal ao outro. É uma questão de lógica. O que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro, certo? Eu me colocar no lugar do outro é uma coisa básica. Então, me preocupar em cada palavra que eu vou proferir, em cada. Eu sei que não é possível o tempo inteiro, porque eu também não consigo fazer o tempo inteiro isso. Eu perco minha cabeça, eu perco a minha paciência, principalmente se tiver desborrotada aqui, né? De problemas, de sucessivos desafios e etc. Chega um momento que você, às vezes, perde a paciência, não consegue mais se colocar no lugar do outro e etc. Fala coisas. Mas aí tem outras formas de reaver isso, pedir perdão ou de desculpa, não, enfim, relevar. Mas a gente tentar se colocar no lugar, a não ser que seja aquilo que eu já te falei também, que eu já falei aqui no vídeo, ou sejam pessoas nocivas, tóxicas, você deve perdoar, mas também não tem obrigação de ficar convivendo. Às vezes o ideal é se afastar mesmo, para não ficar o tempo inteiro se deixando que a pessoa machuque verbalmente ou com atitudes e etc, né? Porque com palavras também, né? Verbalmente, com palavras machucando o tempo inteiro, ou te acusando, ou dizendo que você é isso, você é aquilo outro, isso são atitudes nocivas, né? E tóxicas. Então, continuando, né? O mal vai ser sempre o mal, o bem vai ser sempre o bem, seja lá qual posição que você esteja adquirindo, seja homem ou mulher. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Não podemos nos esquecer que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolutiva por onde transitamos as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. E outra coisa que eu quero substituir, responderão pelos seus atos, parece que assim, pagarão, né? De novo, não. Mais uma vez, a gente vai receber do universo o que a gente está fazendo. Então, responderão é nesse sentido. O universo, a força da natureza, não vamos nem usar Deus, porque tem gente que nem acredita em Deus. Então, pronto, se assistir o vídeo, vai e coloca nesse local, nesse tipo de análise, né? Se não acredita em Deus, acredite na física. Tá? O que você faz, as leis do universo, a lei da ação e reação, a lei da atração é essa. Você faz e você recebe, né? Você responderão a isso. Você vai, o que você faz, você recebe. Se eu faço mal, eu vou receber o mal. Tá bom? Se eu gero mágoa na pessoa, essa mágoa eu não estou gerando na pessoa. Estou gerando em mim mesmo, certo? Porque eu magoei alguém, eu estou magoando a mim mesmo. Eu vou sentir isso, essa mágoa eu vou sentir. O que as pessoas não entendem é isso. Ah, eu vou ficar fazendo coisas que magoam o outro. Eu estou fazendo, não estou magoando o outro, eu estou magoando a mim
mesmo, e eu vou sentir isso, certo? Então responderão é nesse sentido. Não é que Deus vai, é porque é uma questão de a energia do universo transmite para você mesmo, tá bom? O que você está jogando para o universo, não vai para o universo, não vai para o outro. A pessoa se magoou com suas atitudes, claro, mas por causa da atitude. Mas o que você jogou, o universo captou e volta, porque não vai, é como se fosse um imã, é como se você tivesse um imã aqui em você, e o que eu jogo aqui, meu corpo capta. Tá bom? Para vocês entenderem, mais ou menos. Então, responderão a isso. Os indivíduos responderão adequadamente por seus atos, atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. Certo? Então, devemos assim viver em paz com nossa experiência sexual atual, valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Todos os seres humanos são regidos pela lei das vidas sucessivas. Cada um de nós está vivendo um aprendizado particular e único em todos os aspectos e, obviamente, também na área sexual. Então, em todas as áreas, mas também na área sexual. Efetivamente, existem tantos níveis de entendimento e amadurecimento sexuais quanto os indivíduos que os possuem. Então, não podemos determinar exatamente a extensão das dificuldades e das carências de conhecimento e discernimento de uma criatura em seu desenvolvimento afetivo. Mesmo porque estamos na Terra a fim de aprender, e é através de nossos acertos e desacertos que ficaremos sabendo como agir corretamente nas experiências subsequentes, ou seja, acertos e desacertos. Aí eu troco também essas palavras. Coisas que me fizeram bem ou coisas que não me fizeram me sentir bem. Eu vou saber nas experiências subsequentes. Tá bom? Então, podemos julgar a promiscuidade sexual moralmente errada, mas não podemos julgar o indivíduo promíscuo, por desconhecermos sua necessidade evolutiva e seu coeficiente de maturidade. Na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo de visão em que há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o nervo óptico, que transmite os sinais nervosos ao cérebro para a decifração em imagens visuais. Transportando o significado desse termo fisiológico, ponto cego, para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre esta lacuna em nosso campo visual com nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Então, nossos pontos cegos interiores se prendem à nossa inexperiência e à nossa incapacidade evolutiva. Então, querer ser igual aos outros e nos comparar sexualmente indicam a ausência de peças importantes em nossa consciência profunda, o que nos torna incapacitados para perceber a extensão das leis divinas que regem a todos nós. Então, o produto de tudo isso, né? O que você vai obter de tudo isso é a compreensão que você retira disso, certo? Então, devemos parar de julgar o outro, sexualmente falando, e devemos analisar mais uma vez, que todos os assuntos que a gente analisou aqui, sempre volta para o mesmo ponto, que é, para de olhar a vida do outro e olha o seu, a sua. Faz a autoanálise que você precisa. E é isso que importa. Tá bom? É a sua evolução espiritual. É o seu autoconhecimento. Que cada um
tem uma vida a ser vivida, são missões diferentes, são experiências diferentes, então ninguém pode julgar. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, mais um tema falado, discutido aqui. Eu tenho amado rever esses assuntos, que acho que esse livro eu li há uns 20 anos atrás, esse livro. E revê-lo é muito bom, é muito importante, numa outra fase da nossa vida, numa outra evolução da nossa vida, em outro degrau, acredito eu que esteja num outro degrau, é bem diferente, é bem importante e satisfatório para mim, né? Espero que estejam gostando. Mais uma vez e até o próximo vídeo. E deem suas opiniões, tá bom? Beijos!